uma tutora recebeu uma cartinha ameaçando a cadelinha dela. Ele fez uma ameaça, e ameaçar é crime. Então, o nosso cachorro pode estar incomodando. O que a gente pode fazer a respeito disso? A gente não deve recompensar o latido, e muita gente não sabe. Então, é importante a gente cuidar da educação do cão também. Oi, gente, aqui é o Alexandre Rossi. E hoje eu vou dar minha opinião sobre um assunto que apareceu aí nas mídias sociais, circulou pela internet, que foi uma tutora recebeu uma cartinha ameaçando a cadelinha dela. Essa cartinha dizia que se ela não tem consideração pelas outras pessoas, se ela não vai fazer a cadelinha dela parar de latir, ela mesmo vai fazer essa cadelinha parar de latir para sempre. Em outras palavras, pareceu aí um pouco uma possibilidade de uma ameaça de morte, né? Que talvez essa pessoa esteja ameaçando matar essa cadelinha. Teve toda uma comoção em volta disso, as pessoas realmente ali revoltadas, e eu queria dar a minha opinião sobre o assunto. Minha opinião não tanto se está certo ou errado, porque obviamente que está errado, ameaçar é crime, matar uma cadelinha é pior ainda, né, uns maus tratos sérios, né, uma consequência grave, numa cadelinha aí que é com certeza muito amada pela sua tutora e uma vida, né, que merece aí todo o carinho e todo o cuidado. Do ponto de vista que a gente pode fazer, existem várias coisas, né? Então a primeira coisa é a gente avaliar a situação para ver se o nosso cachorro pode estar incomodando realmente as outras pessoas e o que a gente pode fazer a respeito disso. Eu montei uma empresa justamente para ajudar as pessoas a resolver problemas de comportamento. E esse pode ser um problema que as pessoas vão se incomodar, tanto dentro da casa dela quanto os vizinhos. Então a gente deve, sempre que possível, adotar cães, se a gente vive nessa condição, que lá tem pouco, e dá para saber, no abrigo dá para a gente perguntar. A gente deve procurar raças ou linhagens que latam pouco. A gente não deve recompensar o latido, e muita gente não sabe, mas quando a gente faz o que o cachorro quer, na hora que ele quer, quando ele está latindo, a gente recompensa o latido. Então a gente tem que conseguir também falar não para o cachorro. O cachorro tem que entender que viver em sociedade existem algumas restrições para ele poder desfrutar mais liberdade. Um cachorro que late demais, muitas vezes, ele acaba totalmente errado, mas ele acaba sendo isolado numa parte da casa, ele acaba sendo, às vezes, abandonado. E em vários lugares do mundo eles podem ser eutanasiados. No Brasil isso não costuma acontecer, mas existem todos esses riscos. Então é importante a gente cuidar da educação do cão também. Em relação aos vizinhos, a gente tem que ter empatia pelos vizinhos, a gente tem que ter um cuidado. E o cuidado que a gente pode ter, que pode mudar o jogo, é escrever uma cartinha, é ir conversar com eles, pedir desculpas, mostrar que você está trabalhando para resolver esse problema. Se estiver incomodando demais, por favor, né, venha falar comigo, falar para essas pessoas o quanto você se importa com elas e quanto o seu animal é querido para você. Nem todo mundo entende esse amor. Então, eu acho que vai muito além da gente querer simplesmente achar quem fez isso e punir e tal, e não que não tenha que ser feito isso, mas a gente pode olhar o problema de uma forma mais abrangente para a gente poder não atacar só num ponto, né? Para que a gente possa ajudar todo mundo. O bem-estar do cachorro, os futuros tutores e os vizinhos, que muitas vezes estão trabalhando de home office, que muitas vezes precisam de uma determinada paz para conseguir viver. Então, eu acho que a minha mensagem aí é essa. Esse resumo foi um resumo de uma discussão maior que a gente teve aqui, tá? Com a minha equipe de conteúdo, em que a gente discutiu, entendeu mais sobre o assunto. Então, quem quiser, será muito bem-vindo aí em continuar com a gente para poder ver toda a nossa discussão. E a gente queria saber muito a sua opinião e o que a gente ainda pode fazer para diminuir mais ainda esse tipo de problema e melhorar o bem-estar aí das pessoas e dos seus queridos pets. É isso aí. Bom, no último dia 14 de dezembro,
A tutora, que chama Jaqueline, ela recebeu uma carta anônima que tinha uma ameaça para a cachorrinha dela, que chama Mirra. Tava falando assim, ou você faz a sua vira-lata calar a boca pela manhã, ou vou calar a boca dela para sempre, já que você não tem empatia com quem mora aqui. A Camila descobriu que ela tinha uma suspeita do porquê ela recebeu essa cartinha. Isso, a cachorrinha, ela, pelo que a gente viu, ela sempre ia fazer xixi na varanda, e ela fazia xixi e voltava. Nesse dia ela ficou latindo e tinha uma camiseta no andar de cima, ventando, acho que no varal provavelmente. E a cachorrinha ficou latindo para essa camiseta. A tutora interpretou como se fosse assim, uma pessoa tentando pular da janela, alguma coisa assim, e a cachorrinha tentando avisar, tentando salvar de alguma forma. Né? Ela interpretou dessa forma e também ficou mais chateada ainda porque é como se fosse a minha cachorrinha tentando salvar um ser humano e um ser humano vem e ameaça a minha cachorra, né? Sim. E aí as pessoas também falando, na carta ele pede empatia, mas ele não está tendo empatia. Então a tutora fez post nas redes sociais, pediu a ajuda do vereador Felipe Beccari, que ele atua com as causas animais. Então tá tendo um burburinho na internet. Qual que eu acho que é a relevância desse caso? Porque esse tipo de ameaça, ele não é tão raro, né? A gente conhece, a gente já teve dentro da nossa, dentro aí do nosso time, mais de uma pessoa já recebeu, né, de clientes nossos que recebeu algum tipo de ameaça, falando aí que o seu cachorro não parasse de latir, ele ia ser morto, ia ser envenenado, alguma coisa. E acho que a gente não precisa dizer aí a preocupação, o desespero do tutor de que o bichinho que ele ama, que ele cuida, que ele tal, pode morrer por uma maldade de um ser humano, né? Bom, eu acho que realmente há uma grande falta de empatia, né, dessa pessoa aí que coloca uma coisa dessa na carta e ameaça, né? Eu acho que às vezes o pior de tudo é uma pessoa que acaba só tirando a paz, né, dessa tutora, dessa família com essa cachorrinha, e no final essa pessoa nem chegaria perto de fazer uma coisa dessa. Ou então também tem um outro lado, né? Se essa pessoa está ameaçando um cachorro porque está latindo, a que ponto que ela pode chegar com uma coisa que realmente incomode em um nível absurdo, assim, do que um cachorro latindo. Então, eu acho que é um cachorro, né? Então vai latir mesmo, se tiver alguma coisa incomodando. E provavelmente devem ter, né, principalmente durante essa pandemia, brigas dentro do condomínio, gritos, coisas assim. Talvez essa pessoa não tivesse a mesma atitude, né? Se você não parar de gritar, eu vou te matar, alguma coisa assim. Mas principalmente falando do ponto de vista de comportamento, a tutora, pelo que a gente viu na matéria, ela tem um conhecimento do temperamento da Mirra, e realmente tinha alguma coisa estranha ali para fazer essa cachorrinha latir. Né? E pelo que eu vi na matéria, não é que ela late sempre, né? É uma coisa que o vizinho não aguenta mais. Parece que foram 15 minutos nesse dia por causa desse estímulo que estava ali, desconhecido para ela, né? Então, do ponto de vista, a gente acaba sempre pensando no comportamento, né? No porquê que estava fazendo o cachorro latir. Mas eu acho que não cabe uma ameaça dessa. Acho que primeiro de tudo você pode conversar, né? Você pode tentar civilizadamente ter empatia, né? Você julga o cachorro que está latindo, mas você vai lá e ameaça uma pessoa por estar te incomodando. Acho que a primeira coisa que a gente pensa, né? Quando vê uma coisa dessa, a gente fica revoltado, mas que absurdo quando aconteceu dentro da Câmara Cidadão com alunos. Então, com certeza é um crime, não deveria acontecer, deveria, como a Camila falou, conversar com, se não quer falar com o morador, tem que falar com o síndico, tem que mandar a carta para a administração do condomínio. Mas depois que eu comecei a trabalhar com comportamento animal, eu comecei a ser não só tutora de cachorro, eu comecei também a olhar o outro lado e que a única forma do cachorro realmente ter bem-estar dentro de uma situação doméstica é ele também respeitar algumas regras. Então, nesse caso, que talvez, né, a gente não tem como saber exatamente qual é a notícia completa, mas ele só tem latido uma vez, mas cachorros latem. Uhum. Cachorros que vivem num apartamento que as paredes estão cada vez mais finas vão incomodar. Então, acho que também tem o lado de que
o cara está 100% errado, ele tem que ser punido, para ele não fazer nada com a cachorrinha. Mas também tem um lado de que não adianta só falar, cachorro late, acabou. Se você tem um cachorro que você vive numa cidade, num lugar que tem bebê, que tem gente trabalhando, principalmente agora, também tem o lado de que precisamos pensar e tomar atitudes para deixar o cachorro um pouquinho mais calmo, né, Bartô? O Bartô a gente tem que cuidar dele quando ele late pra campainha. E você, Lê, o que você pensa? Olha, né, eu concordo, acho que todos esses pontos são válidos. Eu acho que eu gostaria sempre de acrescentar que a notícia que vem até a gente na internet, na mídia, ela praticamente, ou quase sempre, ela é feita de uma maneira para chamar atenção e quase nunca ela conta a história toda, tá? Então a gente tem, obviamente, a versão da tutora, que é aterrorizante, né? Eu ficaria realmente muito bravo, muito chateado com o que aconteceu, mas a gente não tem o outro lado da história. O outro lado da história, eu acho que como um bom jornalista deveria investigar. Agora, o que acontece o outro lado da história, né? Isso aí foi motivado por realmente um episódio que o cachorro latiu, como a Camila falou, ou será que está latindo o tempo todo? E às vezes ela nem sabe, né? E às vezes ela nem sabe. Ou é outro cachorro e o cara já não aguenta mais cachorro nenhum. Isso, já é um outro cachorro e tudo mais. E o fato é que, às vezes, uma investigação, ela poderia ajudar a gente a compreender melhor. Por exemplo, não vai achar esse cara, não vai ser fácil de achar esse cara que fez isso, porque ele fez de forma anônima, provavelmente para não ser identificado e não sofrer as consequências com isso. Que agora ele deve estar sendo perseguido aí, estão analisando e é bem capaz que descubram. Sim. Mas um ou outro vizinho poderia falar, não, esse é um problema no prédio. Pode ser que isso já tenha sido um problema no prédio, e em reuniões já tenha se falado muitas vezes, e este cara, ele não aguentou mais. Não importa se ele não aguentou mais, ele não pode ameaçar, independentemente dele levar a cabo aí o que ele falou, ele fez uma ameaça, e ameaçar é crime. Então ele sim teria que ser identificado, investigado, punido e tudo mais, muito menos grave do que ter matado, né? Mas, mesmo que foi uma coisa só, um blefe, é uma coisa que você acaba com a vida de uma pessoa, você acaba com o sossego de uma pessoa. Então uma coisa que eu acho que sempre procurar investigar, procurar entender, e dito isso, que é um comportamento completamente errado, que precisa ser punido e que as pessoas precisam entender, vale isso para os dois lados, né? Então a gente tem os cachorros, que são animais que latem, e latem alto, e dependendo, como Samantha falou, dependendo dos latidos altos, vão incomodar. Eu sei disso porque nos cursos que a gente dá, muitas vezes as pessoas que mais compram o curso são pessoas que estão irritadas com o latido do próprio cachorro. Sim. Então elas não passeiam com o cachorro porque o cachorro late, elas não conseguem deixar o cachorro no mesmo lugar que elas estão tendo reunião online porque o cachorro late. Isso baseado num animal que ela ama e que ela escolheu ter. Quando a gente pensa num vizinho que não escolheu ter e que não pode escolher aonde prender, separar, o que fazer, essa pessoa ela pode ficar mais revoltada. Agora, fazer justiça com as próprias mãos, a chance de dar algum problema é gigantesco, né? Você vai começar a virar uma terra de ninguém. Então, o que se tem que fazer é fazer as devidas reclamações através ali do nosso sistema, ir atrás, ver, isso em relação à reclamação. Em relação ao, acho que o nosso conhecimento, né, como que a gente poderia ajudar, né? Eu acho que a gente tem que cuidar ali das pessoas e dos cachorros. E como que a gente pode evitar que esse tipo de problema aconteça? Então, mais uma vez, não estou colocando a responsabilidade aqui só para a pessoa e querendo passar panos quentes porque aconteceu, não é isso. Só estou tentando ver uma maneira do que a gente,
como grupo, como especialistas, o que a gente pode fazer para agir, né? Então, existem cachorros que latem mais e tem cachorros que latem menos, já de predisposição, de raça, de indivíduo. Então você vai num abrigo adotar um cachorro, você pode ver um cachorro que late menos ou que late mais. Você pode, e a gente deve, ensinar as pessoas a não reforçar comportamentos que possam deixar esse cachorro menos adequado para viver na nossa sociedade. E aí como? Por exemplo, não recompensando o cachorro quando late. Então eu estou comendo, ele late, ele vê alguma coisa, ele late, eu vou lá ver o que é. São várias coisinhas que, se a pessoa entender melhor, ela vai ver que ela está recompensando o comportamento de latir sem querer. A gente também pode ensinar e deve ensinar as pessoas que existem limites. E determinados latidos, situações, você pode inibir esse comportamento. Claro, tomando cuidado de dar exercício, dar outras atividades, ter todo um cuidado para isso. Mas quando a gente vive em sociedade, tem várias coisas que a gente vai usufruir, mas a gente automaticamente perde um pouco da nossa liberdade. Se a gente não quer perder nada da nossa liberdade, fazer tudo o que a gente quer na sociedade, a maioria das pessoas vão para a cadeia. E no caso dos cães, se ele pode fazer tudo o que ele quer, morder, latir a hora que ele quiser, raspar, cavar, destruir o vaso, tudo mais, ele vai para a cadeia. Qual que é a cadeia dele? Ficar isolado. Ele vai ficar isolado, ele vai ficar preso num canto, ele vai ficar acorrentado, que é horrível, né? Ele vai em vários países, ele acaba sendo eutanasiado. No Brasil, o brasileiro tende muito mais a abandonar ou prender em um determinado local e aí ele vira prisioneiro daquele quartinho. Então, a seleção do cachorro, a educação, esse cuidado, ele é muito importante. Estamos numa situação, e a gente já passou por essas situações várias vezes também na Cão Cidadão. Você está levando um cachorro novo para casa, ele vai latir, ele vai se adaptar, você está ensinando, você tem dificuldade, não sabe, contratou um adestrador, mas o trabalho não é da noite para o dia. Você vai lá e vai pedir desculpas e pedir paciência para as pessoas que serão prejudicadas. E que, se a situação estiver fora do controle ou tudo mais, para vir conversar com você. Isso a gente percebeu que faz a diferença total. Inclusive, fizemos uma cartinha modelo para a pessoa poder entregar para as outras pessoas. E a gente fez essa cartinha e a gente poderia disponibilizar ela para as pessoas. Como que a gente faz? A gente põe um link nos aqui comentários? Aqui embaixo do vídeo a gente vai colocar um link e vocês conseguem baixar o modelinho de carta. Aí é só adaptar com o nome do síndico ou o nome do vizinho. Que o cachorro está sendo treinado, que pede compreensão e pede desculpas, porque um pouquinho de simpatia e empatia pelas pessoas em volta faz a pessoa sentir que ela não está sendo completamente ignorada, que ela não está se levando em consideração. E só essa emoção já faz com que a pessoa tolere um pouco mais. Teve até o caso do George Clooney, né? Que não tem a ver com cachorro. O caso do George Clooney é muito legal. Conta eu. O que eu me lembro é que ele estava com um bebê e estava na classe, acho que executiva do avião, né? Não era de se esperar que não fosse. E aí ele deu um fone de ouvido para todo mundo que isola ruído e uma cartinha, um pedido de desculpas, porque o bebê poderia chorar e incomodar eles. Acertou, só que eram 2 bebês, são gêmeos. Primeiro voo deles, e aí eles falaram, os nossos gêmeos acabaram de começar a aprender a gritar, dar gritinhos. A gente espera que esse fone ajude vocês a terem um voo um pouquinho mais calmo. E aí foi ele e a esposa dele que assinaram, deram pra todo mundo. Então, e aí... Sou fã dele. Olha que legal, né? Você sabe que o problema existe e você mostra que você se importa e você sabe que ele existe. E assim, o que eu posso fazer hoje pra melhorar é isso. Do que a pessoa achar que você não tá aí. Tipo, eu trouxe mesmo. Vai latir, vai chorar e é isso. E vocês já fizeram isso? Eu já. Já tive que ajudar um cliente que tinha... O cachorrinho chorava de ansiedade de separação. Inclusive, você falou dos problemas.
Nos nossos cursos tem 3 problemas principais. Xixi em primeiro lugar, latidos no passeio é o segundo, latido, e o terceiro é a ansiedade de separação, que quando o cachorro fica sozinho, ele chora, Late e uiva e raspa late. Era o caso do Duque. E era o caso que eu tive com o cliente. Eu precisei escrever uma cartinha, a gente deixou no elevador, e aí ela teve um tempinho bem bom pra gente treinar, com os vizinhos até a gente passava e eles perguntavam, e aí, como tá o treino? Eu percebi que diminuiu o latido. Teve até uma vizinha que se ofereceu pra ficar com o cachorro dela. Gerou uma onda de pessoas que se importavam com o cachorro em vez de só reclamar. Muito legal. No caso do Duque, o zelador, logo que eu adotei ele, eu tava saindo pra trabalhar, o zelador entrou na frente do meu carro e falou, você não vai sair daqui e deixar esse cachorro latindo. E eu não sabia, porque eu não era adestrador ainda. E ele latia quando eu saía, então eu não fazia ideia do que ele tava fazendo. E eu, como assim? Vou trabalhar assim? Não, ele tá latindo. Aí eu fiz, né, depois contratei a Concidadão, fiz a cartinha pra falar que eu já tava fazendo treinamento com ele e eu levei ele junto comigo pra entregar a cartinha. Então as pessoas viam e falavam, é você! Boa ideia! Que fofo! Eu falei, não, você vai comigo entregar a cartinha. Boa. E aí as pessoas se comoveram, porque eu contei um pouco da história dele, né? Então, e aí elas tiveram um pouco mais de paciência e acabaram também tendo essa empatia, né? Porque ele foi abandonado e tudo mais. Então eu acho que faz uma diferença você mostrar para as pessoas que você está ciente do problema e já está tomando as providências, né? Talvez essa tutora não soubesse, não sei a fundo o caso dela, né? Mas... Eu tendo a achar que, por experiência, que não foi um episódio isolado. Né? Então não foi uma única vez e tal. E a gente tem que partir do princípio que as notícias elas querem chamar a atenção da gente, porque também não quero falar aqui que é problema dos jornalistas, que eles estão concorrendo num mundo em que as manchetes estão cada vez mais atrativas e tem muita manchete. A gente está sendo, né, a gente fala de 3 telas ao mesmo tempo, 2 telas que é televisão, mais o celular, né, mais uma revista, mais alguma coisa. Então eles tendem a deixar aquela notícia e pelo título mais forte e as pessoas leem, na maioria das vezes, o título, não vão atrás. Então aqui, além de ir atrás da informação que está lá, ler a matéria e não só o título, questionar, e será que isso foi isso mesmo? Será que essa história está completa? As 2 partes, os vizinhos foram ouvidos antes de sair querendo só punir e crucificar. E a outra coisa eu acho, o que como sociedade a gente pode fazer para mitigar, né, para ajudar os cães que também estão sofrendo nessa história. Então, assim, é um comportamento natural dos cães. É triste a gente não poder deixar eles latirem. E tomar cuidado com a amenização, né? A interpretação que você faz do latido do cachorro. Porque às vezes você acaba prejudicando. Esse cachorro ele não foi até lá pensar, a pessoa sai daí, não pule, né? Ele viu uma coisa estranha e ele latiu para aquilo. E às vezes você humanizando desse jeito, você tira a oportunidade de tentar resolver aquilo pro entender cachorro. Quem ele é mesmo, entender que sim, uma bandeira, uma outra coisa pode causar isso. Então com uma bandeira você pode fazer um treino dele acostumar com alguma coisa, Que balança. alguma coisa balançando, né? Então eu acho que nós, especialistas em comportamento e amantes de cão e tudo mais, quanto mais a gente conseguir perceber o problema como um todo de verdade, e simplesmente evitar só apontar o dedo, ir lá e tentar massacrar, punir, achar e tudo mais, é ajudar esse cachorro que está latindo, é ajudar outros cachorros que estão latindo. Agora, assim, acho que para finalizar, eu me incomodo demais com quem ameaça cachorro ou animais e mata cachorro como maneira de resolver o problema. E para mim tem uma tecnologia que é maravilhosa para isso. Câmera. Eu ia falar isso agora. Câmera. Câmera para você ver se é o seu cachorro que está latindo, para você se defender e tal, porque às vezes é do vizinho e tudo mais. Eu já tive uma denúncia no nosso escritório, né, de que se os cachorros não parassem de latir, não tinha nenhum cachorro, nunca teve cachorro no nosso escritório, da Cão Cidadão, e o prédio todo estava quase fazendo abaixo-assinado. Só porque é uma empresa de cachorro. Porque é uma empresa de cachorro, mas era um outro cachorro, nem nada. Então, assim, a câmera ela funciona como comprovação, dá para você olhar o que está acontecendo com o seu cachorro, entender o porquê que ele está latindo, qualquer coisa, e
fundamental. Inibir comportamento de envenenamento, carta e tal. Deu uma carta, se você tem lá, você volta e você vê quem foi que colocou a carta. Só que essa carta provavelmente nem vai aparecer se tem uma câmera. Porque o cara ele tá com medo. Né? Ele tá com medo de ser identificado. Então, nem carta e muito menos ali o envenenamento. Agora, sim, falar para as pessoas que envenenamento é grave, é crime, não é porque é só cachorro. A pessoa ela vai ser punida. E identificou, usar o nosso sistema. Ir atrás, fazer boletim de ocorrência, ir atrás do sistema para que a punição de fato ocorra. Eu não acredito em juntar uma turma lá e linchar o cara, mas sim em fazer todo o nosso esforço para aumentar as penas, para aumentar as multas, para inibir esse comportamento, mas muito cuidado com justiça com as próprias mãos, porque temos exemplos na história aí de pessoas punindo, linchando pessoas que não têm nada a ver com a história, ou sem entender direito, ou porque apareceu algum comentário e aí é uma punição errada para a pessoa errada de uma forma excessiva. E aí começa aquela coisa, um se vinga daqui, um se vinga de lá, né? É isso, e a gente pode também colocar algum material para lidar com a ansiedade de separação, a gente pode separar algumas coisas aqui, porque a nossa intenção aqui é agregar, é ajudar, e muito mais em relação à parte do comportamento canino, não tanto a parte ali do judiciário. E agora, se tiver juízes, advogados e que tiverem dicas, por favor, coloquem aí nos comentários também.